Fala, gente! Hoje vamos falar então sobre dinâmica de matilha, como que a gente faz para conviver em harmonia em uma casa com muitos cães. Cada vez mais isso tem sido a realidade das famílias, as pessoas não estão se contentando com um cão apenas, muitas vezes por falta aí de conhecimento, falta de entendimento sobre as coisas, tá? Então a gente vai falar aí sobre matilhas. Bruna, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Pra gente conversar sobre esse tema. E vamos começar com você se apresentando para o pessoal e explicando aí, né, como é que a sua matilha aconteceu. Para quem não sabe, a Bruna tem 5 cachorros. Não são 5 shih tzus. Não, Não são. O não que é. já daria trabalho, né? Mas, enfim. Explica É. aí pro pessoal sobre a sua família, sobre a sua matilha. Bom, eu me chamo Bruna, né? Moro no interior do Mato Grosso e a minha matilha aconteceu mais ou menos numa crise de ansiedade, que eu acho que é algo muito importante para passar pro pessoal, porque às vezes a gente não percebe que a gente vai pegando para tentar suprir o nosso emocional. E eu descobri isso através de um adestrador, né, que tem sido assim muito bom, sabe? Ele me deu muitos conselhos que hoje eu consigo ver de outra forma, né? Então eu peguei um, aí depois eu peguei o outro, aí de repente eu peguei uma cachorra de rua que deu cria, 6 filhotes. E eu resolvi que eu queria pegar 2 no casal, né? E eu peguei. Até então, eles eram normais pra mim, né? Supriam as minhas emoções, né? Era bonitinho aqui, fofinho ali. E de repente, uma das que vai fazer 2 anos, ela começou a atacar a menor, que foi a que chegou por último. E aí começou o meu desespero, né? Pulou aqui. Começou o meu desespero. Eu não sabia o que fazer. Vamos treinar, vamos adestrar. Mas nada assim parecia ter solução. Então, eu estava mexendo exatamente no Instagram do adestrador da época, que estava fazendo o adestramento deles, e eu encontrei o seu Instagram. E aí comecei a olhar e de repente eu vi lá curso latidaria, eu falei, vou tentar. Porque eu já estava estudando para tentar melhorar, porque uma pessoa vir e ensinar é uma coisa. Sim. Agora, você se impor, se posicionar para você fazer a mudança acontecer é outra. Então, assim, eu vou ser bem sincera, eu acho que acontece com a maioria das pessoas. O adestrador vai na sua casa, vai mostrar os comandos, vai ensinar, você não vai pôr em prática. Eu acho que quando o calo aperta de verdade, que a gente começa a ter outra visão, sabe? E aí eu comecei a fazer o curso. E assim, vou ser bem sincera, eu não vi todas as aulas, mas as principais me ajudaram muito. Todas as dicas que tem no arsenal tem sido muito válido para nós. Ainda não tenho o convívio das duas soltas, sabe, gente? Mas eu acredito que uma hora vai chegar. Sim, Porque a a gente gente tem que treinar. vai falar bem sobre isso. Só para o pessoal entender, você falou de um ponto muito importante, que é, eu estava no momento de ansiedade e decidi ir pegando. Você estava numa paz, uma fêmea e um macho. Probabilidade de dar merda aí menor, né? Então, tudo aí para dar certo e ter uma matilha em harmonia. Aí você foi trazendo mais fêmeas, você tem um macho e 4 cadelas, né? Isso. Tá. Isso devido à sua ansiedade, Sim, né? e era uma coisa que eu não percebia, né? Precisou alguém de fora vir e me mostrar isso. Então, Mas fora assim, a sua ideia, Bruno, que eu quero entender, a sua ideia na época, você não tinha consciência. Você queria pegar muitos cães e você idealizava que eles iriam ser ser, irmãos e ao ser vivo. irmão. Exatamente, eu tinha exatamente esse pensamento. Ai, é fofinho, bonitinho, eu quero, eu quero. E naquele impulso, eu não pensei como seria lá na frente, sabe? Eu fiquei assim, vai ser normal, vai ser como todo mundo mostra a família perfeita, sabe? Com os cachorros. Só que a verdade é que isso não existe, porque cada um tem a sua personalidade e são muito diferentes, né? E através assim, do curso eu comecei a perceber isso, que cada um tem um jeito
de se locomover ali, de transpassar alguma coisa. Então, eu vejo hoje que os cães, eles têm me ensinado muito a controlar a ansiedade, né? Às vezes a gente não percebe as coisas que a gente está fazendo, sabe? E eles não têm culpa. Não tem culpa se você pegou 4, 5 cachorros porque você queria suprir o seu emocional. Hoje eu vejo que eles têm uma necessidade, é uma necessidade muito importante de se tratar. Porque hoje, quando eu vejo um cachorro vestido de roupinha, frufru, vai, sabe, no arraiar, eu fico meio assim, sabe? Tipo, cara, o cachorro não entende. O que ele quer roer um casco, ele quer ir passear, Quer ser cachorro, né? quer ser cachorro. E a E gente. aí, ô Bruna, me tira uma dúvida. Porque quando a gente fala assim, até quando a gente fala, pô, o cachorro quer ser cachorro, mas na ideia das pessoas, cães são dóceis. Cães vivem, são sociais e vivem em grupo. Você se espantou quando as suas cadelas se pegaram na porrada, as duas? Demais, Tipo demais. assim, você não imaginava que seria possível cães que vivem na mesma casa brigarem feio por um recurso? Não, nunca imaginei. E isso só começou a ser visível para mim, né? Depois de realmente começar a estudar e tentar entender a mente do cachorro, né? Porque é totalmente diferente da nossa. E quando aconteceu, assim, que eu vi que a Marshmallow pegou a meta, nossa, assim, sabe, meu coração, a minha ansiedade subiu. E a primeira coisa que a gente pensa é, vamos doar. E aí eu comecei a falar, cara, não adianta eu dar o cachorro, eu vou dar um problema com outra pessoa, né? Eu chorava muito porque eu não aceitava. Eu queria que minha matilha fosse 1000 amores, tá? 101 dálmatas, pra falar a verdade. Tudo bonitinho, fofo. Mas não é. Os filmes da Disney, eu falo, os filmes da Disney, né? Destruindo a vida adulta das pessoas. Que a gente assistia quando era criança é uma coisa, né? A gente idealizou que isso fosse realidade na vida Sim. adulta, né? E não é. E hoje eu falo, quando alguém fala, que o pessoal sabe que eu gosto muito. Ah, Bruna, você não quer? Não, eu não quero, porque dá trabalho, dá despesa, e é muito difícil você conseguir controlar todos ao mesmo tempo, né? O que o pessoal não sabe é que em muitas ONGs, em muitos canis, em muitas casas de pessoas que são acumuladoras, né? Tem gente que tem 30 cachorros numa casa, né? Uma coisa muito comum é morte de cães por briga. As pessoas não sabem disso. Para você ter uma ONG hoje em dia que não seja corriqueiro um cão ter morrido lá, são ONGs que trabalham com canis separados, que fazem um manejo, né, bem adequado, assim, o que é muito raro, porque a maioria das ONGs também não tem tanta condição financeira, né? Uhum. Então, pelo menos aí com os protetores que eu converso, ter no espaço cães que já se mataram por briga não é uma coisa assim de outro mundo, mas é uma coisa que eu percebo que as pessoas preferem não falar, não ouvir, não dar atenção. O importante é tirar da rua, recolher, o importante é adote, né? E a gente não pensa que a gente está trabalhando com os cães. Quando eu tiro um cão, quando eu trago ele para minha casa, o que ele está vivendo? Ele está vivendo um cárcere privado, né? E aí, de repente, ele chega numa casa que tem outros indivíduos e dentro da natureza canina é comum ter disputas. Isso ninguém fala, porque a gente humaniza a visão, né? Exatamente. Mas dentro da natureza humana já é comum. Você é filha única, Bruno? Não, eu tenho uma irmã mais nova. Ah, então. Só então que você ela sabe. tem um gato. Ela é totalmente diferente. Ela só tem um gato. E ela falou, não quero mais, porque se eu pegar um, vai acabar fazendo... Eu vou fazer a mesma coisa que você, eu vou pegar vários. Vai pegar A várias. gente não tem controle, sabe? Porque a gente gosta. Quando você, sabe, tem um coração mole para essas coisas, você não consegue, você fica assim, ai, tadinho. Até quando eu vim morar aqui na cidade, eu ficava olhando, assim, essa questão de ONG, muito cachorro na rua, que não tem um abrigo de animais, sabe, da prefeitura, que nem tem em São Paulo. Então você fica com dó, poxa, o que eu posso fazer? Eu queria pegar, levar. Mas eu não posso, porque você tem que ser um pouco racional também, né? Aquela coisa, vai vacina,
vai vermífugo, vai castração, vai muita coisa, né? Aqui são 5, já é uma facada. Então eu falo, hoje eu tenho a visão de que eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou treinar para eles terem uma qualidade de vida legal, né? Mas também quando partir dessa para melhor, vou ficar sem nenhum. Vai ser difícil eu querer pegar, porque eu sei o quanto é duro, sabe? Você ter Sim. que fazer as coisas assim por eles. Financeiramente, né, também, como você tá falando, é um. Eu brinco, eu falo assim, é um carro zero todo ano, né, Bruno? Se a gente parar para pensar, cada ano que termina chega dezembro. Aí eu olho para as vacinas dos 4, né? Aqui hoje em casa são 4 cães e 2 gatos. Então eu olho para a vacina dos 6, para eventuais cirurgias. Tem muito cachorro velho, né? Então, tipo, acaba que todo ano alguém tem que fazer alguma coisa ali. Aí chega em dezembro, eu falo assim, o carro zero, indo embora. Mas Entendeu? que além dos 5 cães, eu tenho 4 gatos. Então, assim, é muito dinheiro. É trabalhoso, sabe? Eu vejo a questão das protetoras, né? Que não tem uma situação financeira para trabalhar todos os cães, né? Os gatos. É difícil, é toda hora fazendo isso, emergência, deixando a notinha pintada. Isso é ruim, é triste. A gente não pode fazer muita coisa, sabe? E até a prefeitura que não libera a verba, né? Então, acho Sim. que aqui, pelo menos onde eu moro, devia ter, sabe? Um terreno que a prefeitura disponibilizasse, fizesse um abrigo para cães, ia ajudar muito. Sim. Porque é Bom, muito Bruno, mas aí falando sobre as suas cachorras, né? Que o seu macho é o mais equilibrado aí dentro da matilha, né? mesmo. Ele não arranja confusão com ninguém, que ele é doido numa casa com 4 aqui em casa também. O meu macho, meu filho, ele não dá um pio, entendeu? É as cadelas mandando e ele obedecendo. E como o Vini, lá dentro do Arsenal Latidaria, fez a aula sobre dominância, a gente pontuou naquele dia alguns pontos que aumentariam um pouco mais a chance de disputas, que são cães de temperamentos parecidos, são cães do mesmo sexo, né? Tudo isso acaba aumentando. Mas, principalmente, o ponto que a gente mais leva em consideração é recurso, tá? Recurso, gente, para quem não sabe, é tudo aquilo que o cão precisa para viver ou tudo aquilo que ele gosta, tá? Então, comida é um recurso, água é um recurso, onde eu vou deitar é um recurso, carinho da Bruna é um recurso, espaço é um recurso, acesso ao portão, porque passa gente lá no portão, é um recurso, tá? E normalmente os cães, normalmente não, os cães quando brigam, eles não brigam por nada. É tipo assim, vou ali meter uma porrada na sua cara. Normalmente existe uma disputa por um recurso específico. Pode ser por todos ou por algum naquela briga específica, tá? Bruno, você identificou essa primeira briga que as suas cadelas tiveram? Qual foi o recurso? Foi por carinho? Foi porque uma queria chegar antes em você e a outra não queria deixar? Ou Não, foi pelo portão? foi pelo portão. Aqui o bairro tem muito cão de rua e eles sempre ficam no portão. E foi onde começou as brigas, né? Até então, quando a gente ficava em casa, não tinha nada. Mas de repente, a Marshmallow foi lá e peitou e mordeu a Meg. Só que a gente tem um grande problema, porque se a Marshmallow tem essa reatividade na Meg, a Cacau e a nossa outra pequenininha vai junto. Então, isso é meio desesperador. Então, a gente controla o manejo, né? É fundamental a gente entender pelo menos, princípios básicos, sabe? Tipo, como fazer um bom manejo, alimentação, que nem... eu não sabia nada sobre caixa de transporte. E A eu gente descobri perguntar isso. que a caixa de transporte ela é vida pra gente, né? Pra quem é dono, principalmente, de muitos cães, precisa ter uma caixa de transporte. Hoje todo mundo fica na caixa antes de comer, come na caixa e só sai quando comeu tudo, né? Ninguém fica solto quando o pote ainda tá cheio de comida. Porque aconteceu
sabe, coisa de segundos aconteceu isso há um mês atrás. E foi muito frustrante, porque fazia muito tempo que não tinha disputa. E foi uma briga pelo recurso alimentar. Foi. E nunca tinha acontecido. E tudo porque o Bob, ele tem um temperamento muito bobão. Ele é tipo, sabe, bem pangaré. Então ele foi lá cheirar a comida da outra. E aí ela foi e rosnou. Quando ela rosnou, a briga começou. A outra cadela quis tomar ativou que tá a rosnando aqui no outra. meu território. Exatamente. Uma ativa a outra. É sempre assim. Sim. Então a caixa é muito importante. Saber dar recursos para eles na hora certa, né? A questão de deixar que nem brinquedo disponível. Eles sempre destruíam. As coisas de casa eles destruíam. O sofá eles destruíram. Roupa de cama no varal, essas coisas eles destruíam. Então, conforme a gente foi fazendo os manejos certos, eles foram tendo passeios, né? Liberando esse gasto energético, foi muito importante para nós, né? Mas uma coisa que eu aprendi, não adianta você pagar para uma pessoa passear com seu cão se você não trabalha dentro de casa, né? Hoje em dia eu vejo o dog walker como uma chave para quem não tem tempo de fazer essas questões, que nem eu não tenho muito tempo para levar para passear e também eu não tenho muita paciência, vou ser bem sincera, né? Eu tô começando a estruturar assim, para levar na rua um pouco e saio, mas é fundamental ser um trabalho em equipe, sabe? Assim como você faz o seu trabalho me ajudando, eu tenho que fazer o meu trabalho ajudando eles dentro de casa. Sim. E a gente, como família, um ajuda o outro aqui dentro com os cachorros. Então, tá sendo muito benéfico, de verdade. Perfeito. Então, algumas atividades que você faz com eles hoje, né, que você não fazia antes aí de entrar no Arsenal Latidaria, por exemplo. Manejo de caixa, né? Manejo de caixa, Treino alimentação. Que é a parte alimentar também. Treino de place, né? Pra gente expor um ao outro numa situação mais calma. Isso. E você faz também treino de condução na guia. Então, você, às vezes, no momento ali, você põe os outros na caixa, pega um, treina. Exatamente. Coloca esse um na caixa, pega o segundo, treina, né? Isso. O que eu faço? Todo dia de vão pra caixa, comem, depois eles vão todos pra cozinha e fazem o place ancorado. É regra. Eu acho engraçado que o cão, acho que ele tem uma sensibilidade de entender a rotina. Um dia eu não ia fazer. Todos sentaram na frente do portãozinho e ficaram olhando pra minha cara. Tipo assim, vamos, você não sabe o que a gente tem que fazer. E aí, você não vai? Isso que você falou é muito verdade, assim, porque às vezes as pessoas, elas estão o tempo todo pensando, e é normal, né? Eu também sou assim em muitas coisas da minha vida. Pensando sempre lá na frente. Sabe? Eu quero que um dia essas cadelas se deem bem, já que a gente vai falar sobre isso. Mas ela tá o tempo todo pensando nisso. E ela não pensa no processo. Então ela reclama de pequenas coisinhas no processo. Mas como você mesmo está vivenciando na sua casa, é assim, você começa a fazer todo dia igual, todo dia igual, todo dia igual, o cão começa a condicionar, né? E a adiantar aquilo que você está fazendo. Então, se você estiver fazendo boas atividades com ele também vai adiantar aquele treino, aquilo que é ideal, né? Dentro da rotina. Com certeza. Então, isso é muito importante, que é o foco também no processo. Sabe? Tipo, hoje eu fiz place com eles. Nossa, são 5, né? Imagino eu que nas primeiras vezes, aí um saía, tinha que corrigir, pôr no place de novo. Aí enquanto você tava com o outro lá nas suas costas, saía. E em poucos dias de você não desistindo, coisa que muita gente faria no seu lugar, foda-se, esses cachorros, eles são tudo porra mesmo e larga, entendeu? Você foi, vou corrigir, né? Tipo, nossa, vou ter paciência. Passa ali alguns dias, os cães estão fazendo sozinho, entre aspas, aquilo que você já colocou na rotina, né? Sim. É muito importante a rotina, porque, por exemplo, o place. A gente faz 1 hora e meia de place toda manhã. Então,
é muito tempo, né? Pra gente é um tempo, assim, entre aspas, perdido, mas a gente consegue fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu ponho eles no place e vou fazer meu café da manhã, vou tomar meu café da Perfeito. manhã, vou fazer minhas coisas e eles ficam lá, né? E aí, durante o dia, quando eu falo, vamos pro place, às vezes é automático, eles Já vão vai. no colchonete que fica no place e deitam. Que nem agora eles estavam roendo o casco, Uhum. né? Eu fiz o treino e deixei um casco para eles roerem. Então eu ponho os colchonetes no meu quarto, que eles dormem no quarto. Falei, vamos comer no place? E tinha um na sala. A Marshmallow pegou o casco dela e foi deitar lá no place para roer. Então, assim, ver essas coisas tão pequenas, que para muitos pode ser simples, para mim é muito. Porque não tinha isso. É E eu era uma pessoa. aquele simples que não tem na casa dos outros, né? Então, e eu falo assim, cara, às vezes eu ficava perdida, eu vou treinar o quê? Eu vou fazer como? E através do curso, né, eu achei assim que eu consegui ter, tipo, uma direção de conseguir observar onde cada um precisa melhorar. Então agora o treino é caixa. Com os comandos básicos, caixa. Então eu só aponto, eles vão, sem Já guia. vai. Sem guia. A Cacau, assim, dá um show de caixa. Eu acho o máximo. Cacau, caixa, senta, deita. Ela é muito rápida. Eu ainda falei assim hoje. Que é isso, Cacau? Você é Border Collie agora? Porque eu tô muito energética. Mas isso é de se orgulhar, sabe? E é o que você falou. A gente olha o processo lá da frente, o resultado final. E esquece de viver as coisas simples dos processos, né? Então eu comecei a ver. Ah, hoje eu não tô legal, eu não vou fazer treino. Mas eu vou fazer alguma coisa para recompensar isso. Porque a Uhum. gente é ser humano e é uma coisa muito importante trazer para o pessoal que às vezes você não vai estar no bom dia. E nesse dia, se você insistir em treinar, o treino vai sair uma bosta. Porque você não vai estar bem, você não vai estar com a cabeça, né? Então, faça o que você consegue naquele dia. Esse seria o meu conselho, sabe? Faça o que dá para você fazer hoje. Se você não conseguiu hoje, tudo bem, amanhã é outro dia, você tenta, né? O importante é você tentar e não desistir. Não, não assim, tipo, eu falei 1 ou 2 dias, ou alguma coisa, alguma situação aconteceu e jogar tudo pro alto, né? Retomar, Exatamente. né? Bom, alguns pontos que eu queria falar sobre matilha aqui pro pessoal, mas antes eu vou responder, Bruna, o Edu, que ele falou assim, conheço um casal que tem um labrador bobão e ele foi atacado num hotelzinho. E o pessoal do hotel, para cachorro, disse que não se responsabiliza. Isso é comum? Então, não é, né? Obviamente, quando a gente põe muitos. É por isso que eu falo para vocês, gente. Vocês se iludem com aquela história linda, maravilhosa que é hotel livre. Aqui o seu cachorro não vai ficar preso. Aqui o seu cachorro não vai dormir preso dentro de um canil. Você acha isso maravilhoso? Isso significa o seu cão sendo exposto e correndo risco em alguns momentos. Porque, entre aspas, né? Pior do que na casa da gente é dentro de um hotelzinho que tem 100% de liberdade o tempo todo e não tem pessoas treinadas o suficiente. São cães de famílias diferentes disputando recurso. O que um grupo de cães fazem? Disputam recursos. O que é quando você joga uma bolinha e vai um punhado de cão em uma bolinha só? Não basta muito para daqui a pouco você estar escutando um rosnadinho aqui e outro ali. Para você estar vendo um dos cães dando uma empurrada um pouco mais forte no outro. Para você ver um dos cachorros querendo montar em outro cão neste momento para poder pegar a bolinha da boca dele. O que é tudo isso? Isso é disputa. Só que se eu filmo isso e é um punhado de golden e eu tiro o som dos rosnados e dos latidos e ponho uma musiquinha feliz, pronto, iludo um monte de dono de cão, traga seu cão pra cá que ele vai se divertir. O que é esse? Aquilo ali é uma clara disputa de um recurso que pode só sair faísquinhas e nunca dar em nada, pode, mas em algum momento pode dar uma merda sim, pode dar uma briga, tá? Então, uma das coisas que a gente controla muito quando a gente está falando de matilhas
é o comportamento antes de estourar, tá? Eu falo muito isso lá no grupo, né, ô Bruna? Sim. Eu tenho duas cadelas que não se gostam, que é a Piper e a Lara. Eu nunca deixei para ver a merda acontecendo, mas eu sei que se eu der liberdade, a probabilidade é que aconteça. Então, como é que eu sei que elas não se gostam? Elas se olham torto, tá? Evitam de encostar uma na outra durante o dia a dia. Elas ficam juntas no mesmo espaço, não tem problema com elas. Mas, se a gente tá fazendo alguma coisa, se existe uma... Por exemplo, vou brincar de bolinha. Sabe o que eu faço? Ah, vou brincar de bolinha. A Piper faz place, eu brinco de bolinha. Aí, daqui a pouco, eu pego a Lara faz place, Piper tá livre para brincar de bolinha. Eu faço, isso é manejo. Isso é eu não expor as duas a uma situação que eu posso jogar a bolinha, as duas vão na bolinha lá na frente sem pelota. Isso pode acontecer. Porque é nítido no dia a dia, pela linguagem corporal delas, que elas não se gostam. Brincavam muito quando a Piper era filhote e depois que a Piper entrou na puberdade, isso foi cortado completamente. Que é outro ponto também. Você pegou seus cães filhotes, Bruna? É exatamente o que aconteceu aqui. A Marshmallow, quando a Meg e o Bob eram recém-nascidos, tipo dias de vida, que eles ficaram aqui com a cadela da rua, ela cheirava, aí foi crescendo, brincava. De repente, quando começou na fase assim, depois de castrar, que a gente começou a entrar com adestramento, aí o bicho pegou. Então, é melhor separar, né? Hoje, com o entendimento que eu tenho, se eu fosse ter outro cão, com certeza eu faria totalmente diferente. Sim. Mas na época é desesperador você ver o cachorro brigar com o outro. Você não quer que isso aconteça. Isso é seu lado humano. Você não quer que o cachorro brigue com o outro cachorro e vice-versa. Você não quer isso. Mas é uma realidade, né? É do mundo animal. Aí eu comecei a ver algumas coisas de animais na TV, como que funciona, como que eles disputam, para entender um pouco. Então, essa questão de bolinha, às vezes a gente tá aqui jogando uma bolinha e só tá um brincando. De repente, o outro acende. Não, pode parar, pega a bolinha, guarda e cada um vai pro seu canto. Isso é conhecimento que você já tem, né, Bruna? Porque muitos donos no seu lugar ficariam felizes. Não, vem brincar você também. E as pessoas esquecem que o que é a bolinha pro cachorro quando a gente tá jogando? É uma caça. Exatamente. Você já viu o animal ficar dividindo caça por aí? Os cães são muito bons nisso, né? Os cães têm muita semelhança com os lobos, mas também tem muitas diferenças, né? E a estrutura e a hierarquia social é uma delas. Cães disputam muito mais recursos, infinitamente mais. É exatamente o que eu ia falar. É como se fosse a hierarquia, né? O que é o mais dominante vai primeiro. Aí o que vem depois e assim sucessivamente. Então, tem uma regra. Quando eu não tô em casa, é alguém que quer comandar ali, né? Então, que nem eu tenho uma câmera no quintal, porque quando eu saio eu preciso ver se tá tudo de boa. Eu olho. E sempre é a Cacau que tá mais imponente, sempre observando o local, né? Nunca baixa a guarda. Mas quando eu tô em casa, é bem mais tranquilo, sabe? A questão do portão, eu comecei a fazer o manejo. Sempre que eu ouvi um barulho lá fora, eu já vou lá, já corrijo, já coloco pra dentro. Então, já tá diminuindo, sabe? Aquela frequência de latido no portão, de briga pelo portão, tá diminuindo. Porque é um processo, é de grão em grão que a gente vai crescendo. Não é do dia pra noite, né? Perfeito. E, bom, pro pessoal entender, Jenny, você tá dizendo, então, que principalmente cães que já brigaram nunca mais vão poder ficar bem juntos? Entendam só, gente. Quando a gente está falando de cães que da mesma casa, que brigam ou que já brigaram ou que nitidamente não se gostam, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no tanto que a gente pode colocar a família em risco. Esses dias mesmo veio uma moça falar comigo que ela tem um Rottweiler na casa dela, parece, e aí o Rottweiler dela com o labrador já se pegam direto. Um não pode olhar para a cara do outro, né? Já chegou no ponto de que nem é só pelo recurso, entendeu? Um já é extremamente aversivo com o outro.
Então, ela disse, né, que tinha mandado os cães para um canil e que o cara prometeu para ela que eles iam poder ficar juntos sim depois do treinamento, depois do internato. Só que assim, uma coisa são esses cães ficarem bem lá, com um tipo de controle de estímulos dentro daquele ambiente. Com um cara que é um adestrador, que se os dois forem brigar, ele vai saber o que fazer para corrigir, né? Agora, você imagina, essa mulher tá sozinha na casa dela. Daqui a pouco o Rottweiler com o labrador se empelota. Ela pode perder um dedo, ela pode se machucar sério. Quer dizer, compensa eu dizer para essa família que já deixou a situação chegar onde chegou, que um dia esses cães vão poder ficar soltos juntos? Sabe? Então a gente não leva só em consideração aquilo que os cães são capazes de fazer, mas se a gente está arriscando a vida da família ou não. E para quem ainda não entendeu a minha brincadeira no começo, os cães da Bruna são cães de grande porte, são fortes, né, Bruna? Você tem alguns mestiços de pitbull, não tem? Olha, se a Marshmallow é mestiça de pitbull, eu não tenho certeza, porque como ela veio de uma cadela de rua, não sei. Mas assim, quando você olha, ela parece até uma vez. O olhinho dela. É, mas não sei te falar, que nem a Meg e o Bob, a mãe deles é estilo um COFAP, só que porte médio. Então, assim, a gente esperava que eles ficassem menores. Meu, o Bob tem mais de 30 quilos, ele é grande, né? Ele é pesado. A Meg também, ela é baixa, mas ela tem mais de 25 quilos. Então, assim, imagina, se eu não fizesse um manejo, imagina a bosta que ia acontecer, todo mundo brigando, né? Eu tenho muita sorte que o Bob é muito tranquilo. Nossa, ele tem uma personalidade assim, eu não tenho o que reclamar. Ele, assim, a inteligência deles é sensacional. É uma coisa até que você falou, Bruna, a Marshmallow ela precisa de direcionamento, direciona. E eu comecei a direcionar muito ela em todas as coisas que ela faz. Cara, é notório a mudança. Quando vamos fazer place, eu ponho eles na guia, ponho ela, eu senta. Não preciso nem fazer uma fricçãozinha na guia. Senta, fica, abre o portãozinho, ela fica, ela olha pra mim. Quando eu falo ok, ela entra, né? Mas é aquilo, eu também não posso dar aquele boi. Ah, eu vou deixar o portãozinho aqui aberto porque ela não vai vir. Não, porque vai ter algum estímulo que vai dar uma reatividade nela. Então, acho que a gente tem que ser um pouco sábio nas coisas que a gente faz com os nossos cachorros, né? Certas brincadeiras, certos manejos. A gente não pode confiar 100% porque ele não é um ser racional. Então, se você tem problema com o seu cão, que briga com o outro, faça o manejo certo, procure uma pessoa apropriada para te dar essa instrução, essa mentoria. Vale muito a pena. Tem muitos adestradores. Eu indico a Jenny, né? Que é minha professora. Tá? Entre nós, você não aula te daria, né? Depois a gente conversa sobre isso. Mas quando eu me vi perdida, eu resolvi fazer uma mentoria com a Jenny, mesmo tendo aula com ela, para criar um roteiro. E eu tenho hoje, até hoje, pendurado ali na minha parede, um roteiro deles. Treino todos os dias. Quando teve uma semana que eu não treinei, mas eu vi o fruto de todos os treinos que eu fiz todos os outros dias. Então, assim, às vezes uma semana você não conseguiu treinar, mas você vai conseguir ver o resultado se você estava mantendo uma constância. É muito importante, muito mesmo. E aí, Bruna, o que acontece? A maioria das pessoas, né, como você passou por isso, eu também passei por isso. Porque antes de eu trabalhar com cães, né, comecei a trabalhar com cães em 2011. E lá eu já tinha 3 cães, 3 cadelas. E eu, na época, né, eu não entendia por que a Luna, que é uma cadela minha que faleceu ano passado, por que ela uma vez mordeu uma poodle que eu tinha idosa. Porque a Rebeca já era cega, então ela saía assim, sem ver nada, sabe? E tropeçou na Luna, brown, no focinho dela, sabe? E eu não entendia isso. E até no começo da minha carreira, eu não via, eu não sei se antes as pessoas tinham menos cães, mas os adestradores não falavam sobre isso. E eu fazia curso, e eu estudava, fiz curso de formação, ninguém falando sobre manejo de matilha. E eu ainda, já no começo da minha carreira, ainda não entendia por que as minhas cadelas
não se davam bem. Porque existe uma idealização de que esses cães vão se amar, que a gente vai ser uma família feliz, né? Então, é importante a gente falar para as pessoas: os seus cães não se veem como irmãos. Nem no caso, por exemplo, a Bruna, que tem 2 cães que são irmãos, né, Bruna? Da mesma cadela, da mesma Não ninhada. adianta. Mesmo assim, hoje, nessa fase de vida, eles não se veem como irmãos. Eles se veem como um grupo. E até mesmo numa casa dela, como tem 5 cães, eles podem não se aceitar os 5 como do mesmo grupo. Alguém pode ficar de fora. A gente pode fechar uma matilha mais fechadinha aqui, eu, você e pronto, e os outros ficarem de fora e talvez formarem um outro grupinho dentro da mesma família. Né? Que eu falo família é você, seus pais, os seus cães, Sim. entendeu? Então, gente, para quem tem muitos cães e para quem tem cães que já brigaram, não idealizem. Seus cães não são irmãos, não se veem como irmãos, né? E os seus cães não serão amigos. Não tem como a gente idealizar isso, isso não vai rolar. O que a gente preza é para que esses cães se suportem dentro de uma regra, dentro de um direcionamento, né? E isso já é um resultado bem interessante. Pensando que a gente está obrigando eles a viverem aí, não é? Porque se fosse na natureza, você tem problema com qual duas cadelas, né? A Marshmallow e a Cacau? É a Marcia Meg. A Marcia e a Meg. Aí o que acontece? Entre aspas, né? Na natureza, acho engraçado que as pessoas falam isso, mas enfim. O que aconteceria com elas? Elas não seriam do mesmo grupo. Resolvemos o problema. Você faz o seu grupo ali, a sua matilha ali, eu vivo com a minha aqui e estamos em harmonia. Porque uma matilha ela se estrutura melhor quando a gente tem diferentes tipos de temperamento. Então, um cão um pouco mais dominante, um outro cão um pouco mais medrosinho, o outro mais equilibrado, o outro, né? Aí ninguém toma o espaço de ninguém, ninguém disputa. É como se a gente falasse de pessoas da mesma casa, né? Você teve irmã, você sabe, mas às vezes quando muita mulher na mesma casa também não dá certo, né? Dá certo. Então, menstrua todo mundo junto, Sai, fica da TPM faísca. junto, cara porrada junto. Gente, se a gente parar para pensar, até o nosso lado animal é bem parecido com o que acontece com os cães. É que a gente tem racionalidade. E mesmo com racionalidade, ainda dá uns quebra-pau feio, né? Dá. Então, a gente ainda tem um lado positivo que a gente consegue tentar controlar, né? O cão, ele não tem essa ideia de que, não, eu não vou morder ela porque a mamãe vai ficar triste. E eles não me veem como mamãe, como, ai, minha mamãe, né? Não veem minha mãe como vovó, meu pai como vovô. Não e vem. mesmo que a gente fale aqui, ai, amor da mamãe, cadê o lindão da vovó? Eles não entendem, mas isso é uma coisa que a gente necessita falar, né? Então, assim, são coisas que eu falo, mas que eu sei que eles vão entender. Então, tipo, eu não supro dentro de mim. Eu falo porque é automático isso. Mas, se eu fosse pensar como cachorro, eu não ia falar. Eu ia fazer uma linguagem corporal. E isso é algo também muito importante. Se você falar, senta, Bob, ele vai cagar pra mim. Agora, se falar, Bob, senta, aí o negócio já fica diferente. Olha só, parabéns. Tem que observar essas coisas. É exatamente assim. É isso aí, é o que eu falo, gente, é um comando, não um co-pedido. Então, se você quer ser ouvido pelo seu cão, entone a sua voz. Isso faz diferença. Do mesmo jeito como no momento de carinho, eu vou falar numa voz mais suave. É porque nunca é muito. Às vezes a gente vai falar um comando, senta. A pessoa já acha que você fala assim pro cachorro o dia inteiro, né? Mas não é, porque é um comando que eu estou pedindo. Na hora do carinho, eu vou suavizar minha voz, vou falar muito bem. Nanana. Na hora da brincadeira, o que eu vou fazer? Eu vou atiçar a minha voz. Pega, morde e vou incentivar o cão. Mas na hora que eu tô pedindo uma ordem para ele, eu vou me comportar como se fosse uma ordem. Exato. Né? Principalmente, obviamente, se já foi ensinado antes. Ele já sabe o que é sentar. Então agora é uma ordem. Se você tá pedindo para ele sentar, porque é o melhor para ele, é o que você tá exigindo dentro do seu espaço. É. E essa sua mentalidade mudou bastante, né? Desde o começo aí que eu te conheço. Mudou. Já vai fazer acho que uns 2 meses aí que eu tô bem firme com eles. Em relação, por exemplo, o portão. Eu vejo assim, o vínculo, sabe? Ele falava, Bob, vai pra dentro.
ele ainda rodeava o carro, tentava cair fora. Hoje eu falo 1, 2, Ainda quando eu conta. tá dentro de casa, eu falo, mãe, que bicho mordeu esses cachorros, porque é muito 10 vezes. E outra coisa que é muito importante é que eu tô tentando também melhorar, o cachorro não entende quando a gente grita com eles, né? Eles não sabem identificar o que que a gente quer. Às vezes eu acordo azeda e o Bob parece que sabe que eu tô azeda e ele começa a fazer graça. Eu dou um berro, ele põe o rabo entre as pernas e fica quieto, porque ele acho que é a reação dele para aquilo que eu tô fazendo. Ele não sabe o que eu quero dele, porque eu não dei um comando. Sim. Mas, assim, é algo que a gente tem que aprender que não funciona. Não, Literalmente não funciona. que é a discussão, né? Que é, por exemplo, ele tá pulando em mim. Uma coisa é eu falar, desce, e aí direciona ele para uma outra atividade, ou para um outro espaço e tal. Beleza. Outra coisa é eu, desce, você não tá vendo que hoje eu tô com cólica? Que caramba! Aí já não adianta nada. Porque daí você quer explicar pro cachorro por quê? Que ele tá sendo inconveniente, mas o cachorro não entende nada disso. E só vira uma situação estressante, que você gera confusão. Ele pode até, putz, cara, ela tá um pouco puta, deixa eu me afastar um pouquinho. Mas ele não entendeu perfeitamente o que foi que ele fez de errado, e isso pode causar uma confusão nos cães, né? Então, quanto mais clareza a gente usar, melhor. Bruna, você indica o Arsenal Latidaria? Não é o intuito da live de hoje. Mas como você está lá dentro e você tem uma matilha, a gente tem muitos alunos com matilha lá dentro, eu queria saber, assim, da sua visão, te ajudou ou não está ajudando na melhor convivência com os seus cães? Olha, desde quando eu, comecei com essa questão de adestramento, todo mundo me ensinou alguma coisa, mas o que eu vejo, a didática, ela é muito importante. E é o que eu vejo dentro do curso, do Arsenal. Os vídeos são muito simplificados, a didática de transpassar, né? Você mostrar como faz, muda toda assim a nossa visão. Porque tem muitos cursos hoje em dia que é muito falado. Porque às vezes a gente está passando por situações que a gente precisa ver com os nossos olhos como que a gente tem que fazer. Então, sim, com toda certeza eu indico o Arsenal Latidaria. Não quero sair, tenho certeza que eu vou crescer muito ainda dentro do curso, né? Tenho aprendido muitas coisas, quero aprender mais. É muito 10, porque você partilha com todo mundo que tá ali a sua rotina. Então, tem dia que a gente chega lá, ai, nossa, mas eu já não tô a fim de treinar, tô chateado. Sabe, ninguém vai te condenar. Porque geralmente, quando você paga uma pessoa para fazer para você, você é julgado de certa forma. Ai, mas você não fez. Mas por que que eu não fiz? Tem um motivo dentro de mim. Então, às vezes, vale a pena você pagar para você ter valor, né, do dinheiro que você deu. Então, você vai ter um retorno, porque você vai ser meio que obrigado a estar ali estudando, lendo, ouvindo. É muito importante. Então, assim, coisas que eu aprendi. Manejo, caixa, prong collar, que eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Me ajudou muito, tem me ajudado. Então, são coisas que todos os dias a gente aprende um pouquinho com cada um. E a Jenny sempre está à disposição para instruir, para ensinar, para partilhar o conhecimento. E é isso que eu acho que faz um bom profissional. Saber partilhar, ser humilde para ensinar aquilo que você sabe para nós. Porque tem muita gente que quer ganhar e não quer ensinar, né? Sim. Então, vale muito a pena fazer parte do Latidaria, né? Show! Hoje, quais são as suas expectativas para os seus cães? Qual é o próximo passo agora? É um passeio? O que você quer incluir dentro dessa rotina? Eu quero incluir esse passeio, nem que seja tipo 10 minutos com cada um separado e conseguir colocar a Marshmallow e a Meg para passear juntas. Esse é, sim, meu maior objetivo, é meu desafio, porque eu tenho muito medo de que quando eu faça isso, ela tenha uma reação adversa e ruim. Então, Sim. por medo, eu ainda não tentei, mas é a minha maior meta. Perfeito. Olha,
você tem 5 cães e eles já vão passear com outro profissional, né? Como você já relatou aqui. Então, no seu lugar hoje, o que eu acho que seria o seu objetivo? Passear individualmente com a Marshmallow e individualmente com a Meg, até um período maior. É melhor você sair 30 minutos com uma, 30 minutos com a outra, do que 10 com uma, 10 com o outro, 10 com o outro, 10 com o outro, entendeu? Uhum. Então, 30 minutinhos Marshmallow, 30 minutinhos Meg, individualmente. Você vai perceber quais são os gatilhos delas, individualmente. Ah, cachorro no portão com essa daqui. Ah, com essa daqui é cachorro na guia que tá na rua. Então, você vai conseguir identificar. E algumas semanas você vai individual, tá? E dali a algumas semanas você pode iniciar o passeio delas juntas com a ferramenta que a gente escolheu, que vai ser o melhor, entendeu? Eu acho que esse é o melhor direcionamento agora para você fazer. E aí, após uma caminhada ali, né? Vamos pensar, você vai começar individual, 30 minutinhos cada um. Depois você vai as duas ao mesmo tempo, faz um passeio ali de 40 minutos. Volta para casa e solta a Meg. Ou solta ou deixa a Meg com a guia arrastando no chão, não tem problema. Porque a Meg é mais fácil de lidar, né? A Marsh é a mais temperamental, vamos dizer assim, né? Uhum. E a Meg, você fala caixa, ela já tá lá dentro. Já vai, isso. Aí você solta a Meg, guia arrastando no chão. Marshmallow, o nome dela, não? Uhum. Da guia que a Marshmallow tá, você vai pegar uma outra cordinha e amarrar na sua cintura. E vai viver sua vida. Ela vai ficar ali umas 2, 3 horas amarrada na sua cintura. Se você for pro computador, ela vai ter que deitar do seu lado. Se você levantar, ela vai junto, entendeu? Uhum. Mas nisso, você vai do quarto pra cozinha e a Meg tá solta. E a Marshmallow tá com você na guia. Não segurando. E eu consegui olhar a reação dela e corrigir na hora. Isso. E aí você vai ter time de tipo assim, putz, eu tava indo do quarto pra cozinha, nisso a gente encontrou com a Meg no corredor, ela já mudou a postura, mudou ali a linguagem corporal dela. Você vai ter com que corrigir ferramentas. Que é o que eu falo pro pessoal também. Não, parem com essa noia absurda que eu vejo, assim, meus clientes presencialmente têm muito, e eu falo, gente, que é isso? É um desejo oculto, que é de você ter um cão que não tem um nível de educação legal, muitas vezes um cão deseducado mesmo, um cão mal educado, que faz muitos comportamentos ruins. Além disso, esse cão ainda tem, sei lá, 30 quilos, e a sua noia é de você falar e o cão obedecer, sem uso de ferramentas, sem uso de petisco, também não quer usar petisco, entendeu? A pessoa ela não quer usar uma guia, ela também não quer usar pé, ela não quer usar nada, ela quer usar só o poder da voz dela. A gente chega nesse nível, mas é preciso ter um pouco de paciência e de repetição, né? Fragmentar o treino ali, né? Então eu acho que hoje para você, a gente chegou até aqui e agora o próximo passo é isso, é focar no passeio separadas, passeio juntas, volta para casa, faz esse, a gente chama de cordão umbilical, né? Com a Marshmallow, que é a sua cachorra mais temperamento mais forte, e ela não vai deixar de ter esse temperamento nunca. Então a gente maneja e controla a exposição ambiental, porque se eu pego uma cadela como a sua hoje, acredito eu que seja bem parecida com a minha Lara aqui em casa, e eu fico expondo ela a situações em que ela pode brigar, pode intimidar um outro cão, pode guardar o recurso que ela quer, isso vai melhorando o repertório comportamental dela nisso, entendeu? Então a gente impede, não expõe o cão a isso, sabe? Então pra quê? Pra que ele não fique bom em algo que ele talvez tivesse uma boa propensão em fazer, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu tenho a Border Collie aqui, né? À noite, quando eu ponho todo mundo pra dentro, você fala assim, pode entrar, aí entra todo mundo, vem a boiada, né? Vem a boiada e vai todo mundo, entra aqui no escritório e aí eles entram nas caixas. O que eu tenho que fazer com a Piper? Place. Eu não mando ela pro place, eu mando ela deitar em qualquer canto, ela deita e fica, né? Sabe por quê que eu tenho que fazer isso? Ela entra primeiro, ela tá lá fora com os outros cachorros, por exemplo. Aí ela entra primeiro, eu falo, Piper, deita. Aí no que ela deitou, eu abro a porta para os outros entrarem. O
que que um Border Collie faz quando tá muito empolgado e vê muita movimentação? Não faço ideia. Pastoreia. E aí, se eu falo assim, entra os 4 juntos, o que que a Papi vai fazer? Ela entra por detrás da mesa e vai querendo dar bicadinhas nos outros, pastoreando todo mundo aqui no escritório. Eu não Só que sabia que era assim que o o Border Border Collie Collie pastoreava. muito, com tudo. Ela sabe brincar, ela não é uma cadela que ela... Tem Border Collies que não foram expostos a boa sociabilização na infância e acabam não sabendo nem interagir com outros cães. Tudo que eles querem fazer é pastorear o outro cachorro. Essa é, entre aspas, o jeito que eles têm de interagir. Falta de exposição social da maneira correta, claro, né? Mas, no geral, o que que acontece? Olha só, vem a Lara entrando dentro de casa. Se eu deixo a Piper ficar muito indo para os cantos e pastoreando ela, isso não pode irritar a Lara? E aí, pode dar um eu vou piorar ainda mais a relação que ela já não se gosta. Então, como é que eu faço isso? Eu treino direcionamento. Entendeu? E ela vai ser um Border Collie para sempre. Eu não vou tirar a raça que ela tem. Mas eu posso controlar o ambiente, as experiências que ela tem, para que ela não pastoreie no momento errado. Entendeu? Eu acho que é aquela questão, né? O direcionamento e o manejo certo faz toda a diferença, né? E no caso eu tenho mais 3, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade com a Estrela, que é a menor, ela é a mestiça de poodle. A Meg, ela dorme no quarto da minha mãe e às vezes a Estrela sai do meu pra dormir lá, né? Eu durmo com a minha porta fechada. Então, às vezes a Estrela quer morder a Meg, porque a Meg, quando ela quer sair, ela fica balangando o rabo e batendo na cama. E a Estrela dorme debaixo da cama. E a Estrela já fica irritada porque ela já tá ficando velhinha, ela vai fazer 8 anos, né? E aí minha mãe já dá um esporro, fala, vai dormir, Estrela. Aí a Estrela para. Então, assim, ela já tem um vínculo maior com a minha mãe e obedece. Mas é algo que a gente quer aprender a tirar, né? Então, quando eu fizer o manejo da Marshmallow com a Meg, eu vou colocar os outros na caixa, pra não ter nenhum problema. Perfeito. É isso mesmo. E isso faz parte. Isso não é um treino ruim, entendeu? Não. Isso é o que é o treino de uma matilha. Boa parte do treino de uma matilha é manejo. É controlar o ambiente, controlar as experiências. Sim. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Quando quiser me chamar, estou aqui. E eu queria dizer que eu não tenho oportunidade, a gente não faz chamadas de vídeo, né? Todos os dias. Então, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de você. Porque quando você entrou lá no grupo e você mandou os seus primeiros áudios, até quando você falou comigo aqui no direct, eu vou te dizer, eu achei o seu caso complexo. Entende? Porque não... talvez eu tenha subestimado num ponto de achar que, tipo assim, a maioria das pessoas no seu lugar não se dedicaria desse jeito. Eu tenho certeza. Sabe assim, tipo, ela quer mudar, mas talvez ela não vá se dedicar nem 2 semanas a mudar esses 5 cães, sabe? E você veio me surpreendendo, aí você ficou meio doente numa fase, né? Pegou o Covid, não lembro e tal. E aí eu falei assim, quero ver a hora que ela ficar boa. Tô só esperando, sabe? Fiquei pensando. E eu me sinto muito orgulhosa de você. Obrigada. Sabe? Com certeza a sua história me inspirou bastante. Porque não é todo dia que a gente que trabalha com cães, a gente muitas vezes se desmotiva. A gente vê animais magníficos. Eu sou apaixonada por cachorro, então adoro eles, né? Sou encantada pelo que é um cachorro. E a gente vê verdadeiras joias na mão de pessoas que não fazem ideia do que eles são e não querem saber, não querem descobrir. E eu ver você deixando de lado a sua humanização, muitas vezes conseguindo, não é assim, vai. Não, eu chamo de mãe, mas eu sei que eles não entendem. E eu vendo você indo se desamarrar disso, eu falo assim, olha, vale a pena. Foda-se se 90% entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Algumas histórias a gente vai mudando ao longo da nossa carreira. E você é uma delas para mim. E eu fico muito feliz, de verdade, de coração. Eu fico muito feliz. Algo assim que foi muito crucial
Esse desapego da humanização foi que a Marshmello e a Cacau elas sempre dormiam na cama comigo. Sempre. Você falou, não, a partir de hoje elas não vão dormir mais. Toda vez que elas subirem, você vai mandar elas descerem. E a primeira vez foi assim, muito doloroso. Sim, eu fiquei até com o choro entalado. Falei, ai, eu não acredito, elas vão ficar tristes. E foi. Quando foi o terceiro dia, elas pararam de subir na minha cama. E hoje eu durmo a noite inteira sem elas. E quando eu chamo de manhã bem cedinho a Cacau para subir, ela não sobe. Dá a impressão assim, ah, eu não vou subir porque ela nunca me quer na cama. Também não Então vou, eu né? não vou subir. Mas assim, que nem agora. Eu tô aqui, ela tá deitada aqui na minha cama. Mas quando eu falar, Cacau, desce, vamos dormir. Ela vai sabe descer. que é a hora de descer e dormir. Ela tá até se mexendo aqui. Mas eu fico muito feliz com isso, porque são coisas pequenas que, de certa forma, faz mal para nós dormir com o cão. E elas são grandes, né? Então fica apertado, aí você não quer se mexer. Então, assim, a gente tem que se desvincular de certas coisas, certos paradigmas, né? Que a gente põe na nossa cabeça de, o cachorro vai ficar triste. Não, o cachorro não vai ficar triste. Porque ele vai ter um lugar só para ele vai dormir ali no cantinho dele, ele vai estar feliz do mesmo jeito. E no dia seguinte, quando você acordar e você der bom dia para ele vai abanar o rabinho do mesmo jeito. Entendeu? Então, são muitas coisas que às vezes para alguém que está ouvindo, é bobeira, é simples demais. Mas o simples faz toda a diferença. Eles são, assim, pedras preciosas a serem lapidadas todos os dias por nós. Eles podem fazer coisas incríveis. Basta você querer ensinar isso para ele. Isso aí. Parabéns, viu, Bruna? Obrigada. Tamo junto. Vou lá ver o vídeo que você me mandou e vou te responder. Beleza. Um abraço.